próximo. Qual é a enfermidade? Ele é um diagnóstico, entendeu? É um diagnóstico. Qual a enfermidade que você tem e como ela pode ser tratada, né? Porque muitas das vezes realmente o mundo místico, ele vai confundir, vai continuar confundindo, porque ele cura através aquilo que você não vê e não pode tocar, né? Marius, uma pergunta que eu quero, enquanto jornalista, eu não posso fugir disso. Eu vou ter que fazer uma pergunta muito dura para você. Você responde se você quiser. Sim. O entrevistado tem direito de não falar. Sim. Um tarólogo pode vir a errar seu diagnóstico? Não. Um tarólogo... Você não está falando... Não, um tarólogo... Não. Um tarólogo, ele não pode errar. Ele pode errar enquanto ele não tiver com o tarô na mão. Eu sou taróloga, né? Sou paranormal, eu como também ser humano, posso errar. Sabe? Então, isso que eu falo, ele não pode errar no diagnóstico do que ele faz? No diagnóstico do que um paranormal, um tarólogo faz, não tem como errar. Não existe. As cartas, elas são precisas. É por isso que existem elas. Elas são precisas. E outra coisa, quando elas te falam uma coisa, não adianta você correr do problema ou da vitória. É certeira. Como seria uma pessoa que corre da vitória, por exemplo? Uma pessoa que corre da vitória é quando ele olha um tarô, por exemplo, e fala, imagina, isso aqui comigo nunca vai acontecer, eu sou pobre. Acontece pessoas que têm autoestima baixa a esse ponto? Muito, né? Imagina, você acha, saiu lá no tarô que eu vou, a minha estrela brilha, eu vou ser isso. Como que eu vou ser? E ele se menospreza. Exatamente. E depois já existem casos de pessoas lá atrás que se menosprezou. E eu tenho aí pessoas que mandaram para mim o feedback, né, já de tempos, e vem mandando, falando para mim, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu com a minha vida? O que você tem nesse tarô? Eu falei, não é eu que tenho nesse tarô, é o seu destino que você procurou para saber e ele vai te falar. E quando a pessoa não procura? Ainda assim vai acontecer? Não, ainda assim vai acontecer, ele só não vai ficar sabendo, vai ser uma surpresa para ele, né? Então ele não procura, ele está lutando ali, aquilo vai acontecer. Porém, ele nunca vai ficar sabendo assim, com tanta certeza. Por quê? Porque ele não procurou alguém, né, para realmente olhar o destino dele. Porque se a pessoa que olha o destino, como o tarô, é precisa e não erra, olhar e falar, realmente é o que vai acontecer. Uma pergunta para a gente já caminhar para o encerramento aqui é o seguinte, como nós estávamos falando nos primeiros blocos, uma pergunta, as maiores demandas hoje para uma taróloga sensitiva paranormal tá mais ou menos naquela questão, aquelas esferas da saúde mental, da depressão, ansiedade, que nós não falamos que provavelmente deve ter, né? Demais. Que hoje já é um problema de saúde pública. Já. Carreira e relacionamento amoroso, seriam os carros-chefes, digamos assim. Seria sim os cargos-chefes, mas também existem outras coisas que estão acontecendo, mas que eu não posso falar aqui. Tudo bem. Mas existem uns outros requisitos também que estão acontecendo com o ser humano dia a dia, vem acontecendo muito, mas já é um problema assim, bem fechado. Né? Não tem problema, a gente respeita totalmente, isso é questão de ética jornalística, a gente respeita. É igual aqui, o tarô, ele existe, né, o paranormal, o tarô, existe uma ética muito grande. Jamais alguém que procura, de verdade, procurar um tarólogo, um sensitivo, um paranormal, de verdade, uma coisa bem, bem ampla para se dizer. Nós nunca podemos falar que atendemos fulano, ciclano, bertano. Isso é algo que é ético. Quem passa pela gente, só ele vai saber, só ele pode falar, né? Onde ele passou e o que foi falado. Porque a gente não tem... Tudo tem um preço. Existem coisas que a gente não pode falar e existem coisas que o paranormal também não pode fazer. Assim como qualquer outra profissão. Né? Assim como qualquer outra profissão, como qualquer outra espiritualidade, né? Existem essas coisas assim. Então, a ética, o sigilo e o respeito pelo outro que vem, confiar a vida dele, né? Com a gente, né? A falar aqueles problemas que tá lá dentro da alma, coisas que nem a família, às vezes eles não têm coragem, às vezes, de se abrir o que está acontecendo, vem com a gente. Então, aqui é aqui, e fica aqui, e acabou. Marilza, tem casos de pessoas, por um exemplo, estou falando enquanto leigo, né, porque a gente tem que ser porta-voz das pessoas que têm um conhecimento muito válido de diferentes segmentos da sociedade. Existem casos, por exemplo, nas questões de relacionamento amoroso, em que, por exemplo,
É que vou usar termos aqui porque eu não conheço os pormenores. Sim, E a pessoa ela está insistindo de repente num relacionamento que não é para ela e ela continua, isso trai ela não entendendo. Não vou falar obedecer porque aí fica um termo muito estapafúrdio, mas ela não entendendo isso nos seus consultas ou qualquer outra que for um psicólogo, um terapeuta, o que seja. Mas vamos dizer da sua especialidade, que é a tarologia e o sensitivismo. Existem casos da pessoa ela bater cabeça, ela teimar e aquele relacionamento causar coisas mais deletérias para ela? Isso acontece? A sim, pessoa vem, faz o atendimento com você, entende o que você faz, mas ela não quer seguir. Isso acontece sim. nessa esfera? Acontece nessa espera. Inclusive, foi muito bom você citar nisso, que uma das coisas que as pessoas mais resistem é quando você abre ali o dom, o tarô, você abre ali o destino dela sobre aquela pessoa que ela quer saber. Quando você fala para ela que aquilo não tem destino, para começar ali naquele momento você já não é boa. Você pode ser a maior. No caso, eu sou uma pessoa que meu trabalho é um trabalho assim muito respeitado, mas a pessoa quando se trata Ela não em reage relação bem. de amor, ele não reage, a maioria não reage bem. Depois, inclusive, tem casos que a pessoa volta para que eu possa tratar dela, que é o que eu ofereço, trata de você, porque ali não tem mais jeito, né? Mas tem pessoas que batem a cabeça, teve pessoas que já gastou até o que não tinha, fez empréstimo, foi em várias pessoas só para falar assim, ouvir dizer que tem como, tem Para jeito, autoafirmar o que ela queria. para falar o que ela queria ouvir, Estranho isso, hein? entendeu? Para falar o que ela quer escutar. E não adianta, gente. Quando não existe, por isso que a gente fala sobre destino, né? Por isso que a gente está falando sobre vidência. A gente está aqui para ver, para olhar e para te falar para você a verdade, não o que você quer escutar, né? Portanto, que a pessoa que me procura tem que entender que a partir do momento que ele me procura é para saber a real verdade e não vir aqui para escutar aquilo que ele quer escutar, aquilo que ele quer ouvir. Mas eu quis dizer assim, a pergunta é, tem pessoas que ela não escuta o que ela quer e ela, não, vou continuar, e ela continua, desculpa a palavra, se ferrando? Isso acontece? Sim, com Não só nisso, mas certeza. na carreira, na Continua, vida pessoal, nas amizades, isso exatamente. acontece? Acontece, pelo menos quando as pessoas vêm em mim, acontece pouco, Tá. né? Mas existem pessoas que pagam para ver. E essas que O pagam para famoso pagar ver, para ver isso. essas que pagam para ver, Via de regra, elas têm é, problemas. exatamente, essas que pagam para ver, depois que elas viu que não tem como mesmo, que infelizmente bate a cabeça no muro, se machuca, né? E depois até te liga, posso marcar outra consulta, né? Mas Com então, você. digamos assim, via de regra, na maioria das vezes, às vezes que você fala e a pessoa não se atenta àquilo, ela tende a se prejudicar. O que falar aqui, que falar para a pessoa, tipo, não vai por aí, vai por aqui,